Olá, meus irmãos, muito boa noite. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira da live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevam. Boa noite, Kelma. Boa noite, Salles, Vanessa, Nath, Rosângela. Boa noite, boa noite. É muito bom estar mais uma quinta-feira aqui juntos para a nossa live do Evangelho do Grupo Espírita Paulo Estevam, GEP. Eu sou Aníbal Albuquerque. Que coisa maravilhosa. Meus irmãos, boa noite, Cláudia. Boa noite, Vitor. Muito bom. Natália, Fátima, Regina. Boa noite, Sandra. Boa noite, Salete, muito boa noite a todos vocês. Vamos aos avisos da casa. Gente, só para lembrar, e é importantíssimo, no próximo dia 24 de julho e 27 de julho iniciam-se as aulas do ED, ou seja, ESD, EAD, ESOB, Pietro Baldi. Então a gente precisa que você faça a sua matrícula. Não deixe de fazer a sua matrícula, faça o quanto antes. Qualquer necessidade, procure o seu facilitador ou coordenador, mas não deixe de fazer a matrícula, é muito importante. E o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele nos engrandece, nos fortalece a alma, nos fortalece o espírito, faz com que possamos aprender de uma forma melhor, sistemática, e colocar em prática os ensinamentos dos bons espíritos. Então, não deixe de fazer a sua matrícula. No próximo sábado e na próxima terça, temos os encontros temáticos, com Césio, Caroline e eu também estarei presente. Então, nosso ESD, ESOB, EAD, Pietro Baldi, iniciam no sábado, no dia 24, e na terça, dia 27. Então, faça o quanto antes a sua matrícula. Lembramos que para que a matrícula do ESD, do ESD, do EAD, do ESOB, do Pietro Baldi, pode ser feito presencialmente nas livrarias, onde você pode passar o cartão de crédito e parcelar. Inclusive, os horários da livraria, dias e horários, você vê aí no próprio Instagram, ou no Facebook, ou no site do GEP. Você pode também se inscrever pelo WhatsApp, lá no post você consegue ver o WhatsApp, ou pelo site jep.org.br, tá bom? Boa noite, Vânia, Cleide, Gilvan, Ribeiro. Muito boa noite, muito boa noite. Palestras públicas. Amanhã, mais um dia de palestra pública presencial com a nossa querida Caroline Traeger. E o tema que ela abordará amanhã no GEP da Água Fria, às 20 horas, será o livro de Jó. Por que os bons sofrem? Olha, deve ser muito interessante. Caroline é uma estudiosa, tem uma longa jornada de doutrina e um excelente profissional também na sua área, então deve ser um tema que vai ser muito bem explorado. Lembrando que as palestras públicas estão acontecendo no GEP da Água Fria, sempre às 20 horas, e a capacidade máxima do salão, devido ao decreto estadual, são 53 pessoas. Também estamos transmitindo ao vivo pelo Instagram e depois fica gravado no Instagram e é gravado também no YouTube, no GEP TV, tá bom? O nosso evangelho de hoje, só para a gente poder se lembrar, como foi lá no divulgado, é verdadeira pureza, mãos não lavadas. Itens 8, 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, pois eles verão a Deus. Então nós vamos fazer a nossa prece inicial, depois leremos uma mensagem de harmonização e depois o comentário do Evangelho. Então, aqueles que desejarem fechar os olhos,
Procura serenar a mente, aquietando os pensamentos, acalmando também os sentimentos. E oremos ao Pai, ao Mestre Jesus, aos queridos bons amigos aqui presentes, que dão apoio, assistência a mais uma live do Evangelho, que também dão amparo nos lares daqueles que nos assistem, e possamos orar por aqueles que estão precisando, que se encontram doentes em hospitais, aqueles que partiram, aqueles que ficaram, mas estão sofrendo com a perda do ente querido, aqueles que estão sofrendo as amarguras da vida, né, com crises de ansiedade ou depressão. Oramos também por aqueles que estão precisando nesse momento, por conta de emprego ou pela sua falta, pelos que estão nos hospitais, nas ruas, nos presídios. Todos aqueles a quem dirigimos os nossos pensamentos recebam as bênçãos desse Evangelho. Abençoa-nos, Senhor, agora, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos irmãos, o nosso Evangelho, como foi dito anteriormente, é verdadeira pureza, mãos não lavadas. E antes de fazer uma leitura de harmonização, gostaria de deixar um pequeno comentário inicial. O Evangelho de hoje ele é interessante porque Jesus ele é muito contundente, ele é muito assertivo. Ele nas duas passagens trazidas neste Evangelho por Kardec, que foram narradas em Mateus e em Lucas, Jesus faz uma crítica, né, e ao mesmo tempo um ensinamento da necessidade de sermos puros de coração, de sermos verdadeiros. Então, antes de adentrar no Evangelho, a nossa mensagem de hoje vem do livro Agenda Cristã, discografia do nosso querido Chico Xavier, e é a mensagem número 22, Mais Além. Essa mensagem relaciona-se com o Evangelho desta noite. Vejamos, muito bem. Começa André Luiz nos ensinando. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é uma qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a sua vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que você faz do corpo sadio. Raciocínio claro é uma virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. E por último, capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Então, meus irmãos, esta mensagem trazida por André Luiz no livro Agenda Cristã, é a mensagem número 22, Mais Além. Nós fazemos a abertura do nosso Evangelho, cujo título, cujo tema é Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Então aqui, nesse capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro coração, pois verão a Deus. Caroline ontem trouxe uma temática desta também,
Na semana passada, eu e ela também abordamos itens deste capítulo. Por quê? Porque é importante. Jesus defende muito, né? Ele colocou as criancinhas e hoje ele vem falando da verdadeira pureza, mãos não lavadas. E aí uma coisa importante para lembrar o contexto. Qual é o contexto da história narrada aqui por Mateus e por Lucas? Lucas principalmente. Foi um momento em que Jesus foi convidado por um fariseu importante para fazer uma refeição em sua residência. E ao chegar ele com alguns dos apóstolos, sentaram-se à mesa e todos estando sentados, começaram a se alimentar. E aí, neste momento, um fariseu, o anfitrião, fez o seguinte comentário: Mestre, por que você e seus apóstolos comem de mãos sujas, não lavam as mãos? Vocês não sabem que é preciso, antes de comer o alimento, lavar as mãos para não contaminá-lo com as mãos sujas e não contaminar o que entra à boca, entra no organismo? E, claro, Jesus sempre aproveitando toda e qualquer oportunidade de deixar um ensinamento. Porque os ensinamentos de Jesus foram úteis à época, mas eles ficaram escritos e servem para a eternidade. Até hoje eles nos são úteis. Baseado neles, a Pleiade de Espírito, com Kardec, fez esta maravilhosa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Jesus, aproveitando este momento, claro que é importante o asseio, lavar as mãos, e mais ainda nos dias atuais, o quanto tem se pedido que se lave as mãos, e não tendo oportunidade de lavar as mãos, faça um asseio com álcool 70%. Claro que Jesus, em nenhum momento, ele sabia o que estava falando. E aí ele aproveita, porque havia uma cultura muito forte naquela época, principalmente com os fariseus, de se preocupar com o exterior, de se preocupar com a forma, e pouco dar importância à reforma íntima, aos ensinamentos morais, à necessidade de se melhorar interiormente. Eles estavam preocupados com o exterior, com a prática do que era visto, do que os outros viam, de como eles eram percebidos. Então Jesus, neste momento, aproveita para falar àquele fariseu que ele não se preocupava com a que entrava a boca, porque o que macula o homem, o que macula o alimento é o que sai de sua boca. Por isso, a mensagem de André Luiz fala-nos da boca, fala-nos dos olhos, dos ouvidos, das mãos, dos pés, né? Fala de todas as partes da saúde, de todas as partes do corpo. E aí é interessante, porque também, em outra passagem parecida com esta, os escribas e os fariseus que estavam vindo de Jerusalém, ao se aproximar de Jesus, lhe disseram: por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, e uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Os escribas eram aqueles homens de cultura, que sabiam escrever, que sabiam ler e tinham a responsabilidade de fazer as cartas, os documentos. E os fariseus eram aqueles que eram os religiosos, né? As pessoas importantes do comércio. E aí Jesus diz que muito mais eles violam as leis de Deus, né? Os mandamentos de Deus, para seguir a tradição deles. Né? Então, ou seja, em nome de uma tradição, ele se preocupa até mais com a tradição, e uma tradição cultural, uma tradição social. E com isso, eles descumprem os mandamentos de Deus. Jesus, em vários momentos, combate, né? Critica, argumenta, ensina, mostrando que muitos deles exploravam viúvas, exploravam pessoas pobres, cobravam pelas preces, e conforme o tamanho da prece ou a importância da prece, era cobrado mais dinheiro. Faziam sacrifícios
Tinham pessoas que tinham pouco recurso, sacrificavam animais pequenos. Quem tinha mais recurso, sacrificava, às vezes, um carneiro. Né? Então, eles estavam muito preocupados com a tradição. E aí a gente precisa levar para os dias de hoje. Precisamos conversar para os dias de hoje. Por exemplo, o próprio Jesus, ele usou palavras fortes, palavras duras. Ele tem um momento que ele fala assim, hipócritas. Bem disse, bem profetizou Isaías, quando disse, este povo me honra de lábios, mas me conserva longe do coração. Olha que interessante, ou seja, eles falavam, e Jesus tem outro momento que ele fala assim, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor, serão salvos. Ou seja, muitas vezes eles idolatravam, honravam, faziam sacrifícios exteriores com palavras, com atos, né, com atitudes, mas no íntimo, muitas vezes com palavras duras, com atitudes perversas. Eles tinham Deus longe do coração. Então isso é interessante a gente ver. E é importante, Jesus aqui está nos falando, e às vezes a gente se preocupa muito com esse exterior, com a forma, inclusive nos dias atuais, com a aparência. E por isso, por não nos preocuparmos com os valores íntimos, com os valores interiores, com a moral, com as virtudes, com a reforma íntima, muitas vezes nos encontramos fragilizados diante das circunstâncias da vida. Porque estamos buscando coisas efêmeras. Então, é preciso que nós estejamos alinhados. Aníbal, alinhados como? Com o quê? É preciso um alinhamento entre o falar, o sentir e o fazer e o agir. Porque é interessante, precisamos ser íntegros, estarmos integral, ou seja, precisamos estar por inteiro. Se possível, em todas as ocasiões da vida. Porque isso faz com que a gente esteja em paz, em harmonia, centralizado. Né? E aí continuou Jesus dizendo assim, é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Olha que interessante. Sabe, é parecido com aquilo. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Percebe? Percebemos isso? Do que Jesus está querendo dizer, da importância e da necessidade desse alinhamento. Tem pessoas que são educadas, mas falam próximo ou dizem palavras, vamos dizer assim, doces, mas de forma áspera, de forma grosseira. Né? E aí, Jesus falou justamente aquilo que eu disse. Não é o que entra na boca que macula o homem, ou seja, que contamina o homem, que o adoece, que o envenena. Mas o que sai de sua boca é que o envenena, é que o condena. O que sai da boca procede do coração, é o que torna impuro o homem. E aí, como a gente trouxe na semana passada, aqui o coração é um órgão muito importante, é verdade. Mas também junto com ele está num local, numa região, no chakra cardíaco, que é responsável pelas emoções, por energias boas ou não. E é interessante, uma vez eu lendo uma matéria, uma reportagem, em que cientistas, eu vou fazer aqui uma breve leitura, não na íntegra, mas alguns trechos. Olha que interessante, quando Jesus fala do coração. Faz referência a este órgão. Este órgão está relacionado ao amor, mas também esse órgão está relacionado ao ódio. A quem tem um amor ferido, fica machucado. Então, os cientistas descobriram, e nessa reportagem assim dizia, o coração é também o primeiro órgão formado no útero. O resto vem depois. Recentemente, neurofisiologistas
ficaram surpresos ao descobrirem que o coração é mais um órgão de inteligência do que meramente a estação principal de bombeamento do corpo, de bombeamento do sangue. Olha que interessante. Descobriram que o coração é mais um órgão de inteligência. Continua nessa reportagem. Mais da metade do coração é, na verdade, composto de neurônios da mesma natureza daqueles que compõem o sistema cerebral. Olha que interessante isso. Neurônios. E aí eles vão mais adiante, falando assim: Joseph Chilton Peirce, autor de A Biologia da Transcendência, chama isto de o maior aparato biológico e a sede da nossa maior inteligência. E aí outra coisa importantíssima, como eu citei aqui, o chakra cardíaco, né? Que está conectado ao coração, a esse plexo, a entroncamentos neurais. Então fala nessa reportagem assim, que eu vou encerrar por aqui. O coração também é a fonte do corpo de maior força no campo eletromagnético. Cada célula do coração é única e na qual não apenas pulsa em sintonia com todas as outras células do coração, mas também produz um sinal eletromagnético que se irradia para além da célula. Um eletrocardiograma que mede as ondas, um eletroencefalograma que mede as ondas cerebrais mostra que os sinais eletromagnéticos do coração são muito mais fortes do que as ondas cerebrais, de que uma leitura do espectro de frequência do coração podem ser tomadas a partir de 3 metros de distância do corpo, sem colocar eletrodos sobre ele. Então, olha que interessante essa descoberta da ciência, dessa fala de Jesus, desse alinhamento. Então, é de extrema importância que nós tenhamos essa percepção. E aí tem outras coisas que Jesus vai explorar, na verdade nem Jesus, é Kardec agora, vai explorar nessa passagem. Quando Kardec fala assim, Kardec diz que os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus. Eles não davam mais tanta atenção. Foi por isso que Jesus precisou vir para dar um novo significado. E depois a doutrina espírita veio para aprofundar esse novo significado. Então eles estavam muito mais preocupados com a prática dos regulamentos, ou seja, de uma boa regra de conduta, vamos dizer assim. Então, eles estavam mais arrefecidos à prática de regulamentos que os homens tinham instituído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. E aí eu achei interessante essa palavra, essas duas palavras, casos de consciência. E aí, dando uma pesquisada, encontrei que casos de consciência é colocar dúvidas em procedimentos. Dúvida de procedimento, ou seja, você fica em dúvida, será que o que eu estou fazendo é certo ou é errado? E aí eles começam a trazer práticas, estabelecer condutas para que você não peque. Só que às vezes essas práticas são de interesse próprio, de interesse pessoal, de interesse da sociedade. E muitas vezes desalinhado com os mandamentos. É isso que Kardec está nos falando aqui, porque Jesus fez essa crítica, fez essa observação. Então olha que interessante. Casos de consciência também faz com que hajam conflitos de deveres. Ou seja, você age de uma maneira tal que se você não agir daquela forma, você se sente culpado. E alguém precisa lhe perdoar. Alguém precisa fazer com que você pague uma penitência. Percebe isso? Olha que interessante. Então, eles construíram uma coisa, fizeram uma forma, de um jeito, estavam mais preocupados com esses rituais, com esses ritos, com a forma, e isso gerava casos de consciência, ou seja, dúvidas de procedimento, conflitos de deveres, fazendo com que você fique com peso na consciência. E aí, Kardec fala assim,
a substância muito simples, ou seja, a simplicidade, acabara por desaparecer debaixo das complicações da forma. Olha que profundidade de reflexão esta que Kardec nos apresenta. A Aureliana nos fala que são os dogmas. Sim, são os dogmas. Boa noite, Aureliana. Boa noite, Leda. Boa noite, Maria. Olha que coisa boa. Sim, então, o que Jesus estava fazendo, e aqui Jesus ele é muito contundente, ele faz um combate mesmo dessas práticas exteriores, convidando-nos à simplicidade. Porque acaba essa simplicidade, que é o amor, que é a compaixão, que é o sentir a necessidade do outro, o cuidado que o outro requer. Por exemplo, quando Jesus curou uma pessoa no sábado, eles recriminaram. E aí Jesus pergunta, então quer dizer que se você tiver um animal seu que caiu no poço, você vai deixá-lo morrer, porque não pode neste dia tirar aquele animal, só vai tirá-lo no dia seguinte, quando já pode estar morto? Percebe? Você fica colocando regras desnecessárias. Desnecessárias. Né? Por exemplo, os apóstolos num sábado estavam colhendo milho. Recriminaram, porque no sábado não se pode fazer isso. Percebe? Que isso não muda em nada o amor ou a adoração a Deus? Elísio fala assim, eu imagino se Jesus voltasse agora. Pois é. Ele iria combater muita coisa, porque eu pelo menos já vi postagens de pessoas dizendo que fazem rezas e 10 minutos é um preço, 20 minutos é outro preço, meia hora é outro preço. Pois é. Ou outras práticas que dizem que para ser salvo tem que fazer isso, não pode fazer aquilo, dizer que o Covid é Deus nos punindo pelo que estamos fazendo, e Deus é amor, Jesus veio falar disso. E aí é interessante quando Kardec fala disso, eu vou repetir só porque eu quero fazer um novo comentário. Quando Kardec fala a substância, ou seja, a substância é o que? A essência. A substância, muito simples, acabou por desaparecer debaixo da complicação da forma. E uma vez eu achei uma frase muito bonita que o Haroldo Dutra Dias disse. Às vezes as pessoas, os sábios, vamos dizer assim, né, ou pseudo-sábios, turvam a água rasa para parecer profunda. Ou seja, doura a pílula para que você possa dar valor, para que ele possa vender. A Vanessa fala assim, precisamos tratar de trazer leveza para nossas vidas. E é isso que Kardec está nos convidando. Ele disse assim, Kardec continuou falando assim, como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente. Então, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios homens, tendo-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas. Ou seja, eu vou fazer muitas coisas para Deus, inclusive a gente já conversou anteriormente. Por exemplo, tinha as autopenitências se flagelando, né? Como se Deus gostasse daquilo, de eu me flagelar. Porque ao fazer isso é como se eu mostrasse o meu amor, a minha penitência a Deus. E na verdade o que Deus quer de nós, o que Jesus nos ensinou, o que os Espíritos têm nos ensinado, como disse a Vanessa, as vidas mais simples, Ele nos pediu para que nós nos reformemos moralmente. Para que nós nos melhoremos. Nos tornemos pessoas melhores. E aí, meus irmãos, é interessante. Deixa eu só ajeitar aqui uma coisa que eu fiquei sem luz. Só um momento. Pronto. Vanessa continua comentando assim, parece que a gente quer complicar ainda mais. Falo por mim mesmo. Dar importância ao que não tem. Pois é. A gente precisa simplificar. Então, e é porque às vezes a gente quer que o outro mude, ou quer mudar o outro. E por que nós não mudamos? Porque é difícil a gente mudar. É difícil. E aí a gente fica querendo que o outro mude.
que o esposo mude, que a esposa mude, que o filho mude, que a mãe, mas a gente não fica cobrando, fica exigindo, né? Então, Kardec faz esse comentário. E aí Kardec termina assim nesse parágrafo, no item 10, no primeiro parágrafo, falando assim: é em vão que esse povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas, né? Ou seja, é muito fácil ficar falando. E aí, isso aconteceu ao longo dos anos. Aconteceu ao longo dos anos com nós cristãos, com outras religiões, com outras práticas. Acontece nas empresas, nas organizações. Às vezes, a coisa fica tão complexa que você precisa deixar por escrito. É um monte de regras. As instituições, né? Às vezes, se parece mais difícil, precisa ter alguém que traduza, que esclareça. E aí essas pessoas às vezes se tornam importantes. Quando o que Jesus quer é que a gente chegue a Deus pelo coração, pelos sentimentos, pela pureza. Eu não preciso de intérpretes. Eu não preciso de representante. Uma coisa que eu acho muito legal, que não me interpretem mal, eu vou começar a falar, mas eu vou me explicar melhor. O Newton Souza, algumas vezes, diz assim: é interessante, a gente pede para que o outro ore por nós, para que o outro faça uma prece, porque a prece dele é mais forte. E aí a gente terceiriza. Recentemente uma pessoa pediu que eu orasse por 2 pessoas, e eu disse: posso orar, mas seria muito bom que você também orasse, trabalhasse o perdão, porque só você sabe melhor aonde o sapato está apertando. Trabalhasse o perdão das ofensas. Releia o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, a primeira parte, os primeiros itens, o primeiro item. Porque eu posso orar, mas aquela pessoa que está sofrendo, ela sabe, ela tem, as suas palavras têm mais sentido, têm mais força. E aí a gente terceiriza. Claro que a gente pode ajudar e auxiliar, orar pelos outros, não estou desconsiderando isso. Mas às vezes nós não confiamos ou não acreditamos na capacidade que temos. É disso que eu estou falando. Por exemplo, nós passamos, eu e minha esposa, aqui em casa nós passamos por uma situação que houve um desgaste com um vizinho. E foi interessante a gente conversando, e a gente começou a fazer uma oração pela harmonização, pela união. E aí foi interessante, a gente buscou, porque eu busquei falar, mas esse vizinho não aceitou, porque disse que não concordava, né? Pedi desculpas, ele disse, eu falei que compreendia, ele disse que não. E aí nós começamos a orar. E aí foi interessante que na semana passada tivemos um momento de se encontrar, e esse vizinho disse assim: rapaz, você é uma pessoa boa, eu também sou uma pessoa boa, nós somos vizinhos, a gente não precisa estar desunido. Vamos deixar isso para lá? Vamos ficar de bem? Claro, que coisa boa. E aí, a minha esposa, quando falou isso para mim, eu falei: olha aí que interessante. Não foi no mesmo dia, não foi no dia seguinte, foi depois de umas 4 semanas. Mas a gente ficou orando, ficou rezando, né? Ficou fazendo em prece, buscando com sinceridade fazer com que a gente se reconciliasse, que isso fosse deixado de lado, que nos perdoasse pela má interpretação do que aconteceu. Não tivemos nenhuma intencionalidade de agredir, de machucar, nem nada. Então, olha que interessante. A Silvia fala assim: nós sabemos melhor tudo o que necessitamos. Então, isso é interessante. Olha aí minha irmã Cláudia e o meu. Pois é, reze, ajuda. A gente pode ajudar os outros? Podemos. Mas a sua prece, claro, tem momentos que a gente está tão abalado, e isso é interessante no livro Mediunidade e Consciência, não, Consciência e Mediunidade, desculpa, Consciência e Mediunidade, do Projeto Manuel de Filomeno de Miranda. Há um capítulo chamado sobre oração. E nesse capítulo eu acho muito legal, porque ele diz que às vezes chegam a gente pessoas que estão com depressão, que estão com uma carga de problema muito grande. E aí eu converso e digo: vá orar. Só que a pessoa não tem condições de fazer uma oração, ela não consegue terminar uma frase,
pelo seu estado de perturbação, pelo seu sofrimento, pela sua dor. E aí nesse livro eu acho interessante que ele assim, faça uma coisa, passe para a pessoa uma oração para ela fazer, para ela ler. Porque se ela não tem condições de fazer a oração de decorado ou de sentimento, de espontaneidade, peça para ela ler. Porque uma oração, uma prece que foi ditada por um espírito de luz, a sua métrica, a sua rima tem um magnetismo muito forte. Olha que interessante. Aqui a Cláudia está dizendo, minha irmã passou 101 dias internadas e um mês na UTI. Oramos muito, mas ela tinha uma fé imensa. Que bom. Vanessa fala, e Jéssica, todos precisamos fazer a nossa parte. Que bênção, Cláudia, que legal. Sei bem o que é isso. Desculpa, eu não acompanhei o que é que a Jéssica tinha escrito, tá? Então, quando o Newton Souza fala sobre isso, ele tem uma razão. E eu concordo com ele em gênero, número e grau. Mas também não impede que quando a pessoa está precisando de oração e ela não tem condições, nós podemos sim fazer muito por ela, até que ela encontre a sua condição. E o que eu acho legal é, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 19 é o poder da fé. Como o capítulo 27 e 28, o 28 são as orações, mas o 27 e 28 vem falar sobre a prece, a eficácia da prece, a ciência da prece. A Milena fala assim, maravilhosa ideia, ajuda muito a quem não está conseguindo orar. Exatamente, eu gostei muito dessa dica do livro. Porque, e tanto é, isso é tão forte, é tão certo, tão presente, que o último capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo são preces, uma coletânea de preces, né? Então, claro que é muito bom quando você consegue emanar uma prece do coração, né? Espontaneamente, mas tem momentos que a gente não consegue. E aí são essas coisas que são necessárias, né? A Cláudia Cavalcante fala, fiquei internada e você, meu irmão, suas preces me levantou. Que bom, minha irmã. Eu sei que você também tem uma prece, você é uma pessoa de muita fé, eu sei disso, né? Então, olha que interessante. Termina Kardec falando assim, mostrando qual é o objetivo da religião. Religião, a palavra religião, vem do latim religare. Religare é me conectar a Deus, conectar o homem a Deus. Então, o objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. A Silvia fala assim, tive muitos momentos muito difíceis e abria todos os dias o Evangelho, porque não tinha forças, só tristeza. E aí, Silvia, que bom. E nessas horas, principalmente, a gente precisa de apoio e ajuda externa, né? Então, continua Kardec falando assim, que nós, homens, seres humanos, não chegamos a Deus senão quando nos tornamos perfeitos. Ou seja, o que Jesus, quando diz bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus, é porque a proporção que a gente vai amadurecendo, vai evoluindo, o nosso sentimento consigo e com o próximo, até se fala, fulano tem um coração mole, tem um coração bom. A gente vai se preocupando com o outro. E com isso, a gente enxerga Deus no outro. Enxerga Deus em tudo, nas coisas. Então, toda religião que não torna melhor o homem, não alcança o seu objetivo. E o que é legal é que a doutrina espírita, Kardec fala disso, no terceiro diálogo que ele tem, lá no livro que é o Espiritismo, que é o diálogo com o padre, ele diz que a doutrina não é uma religião. A doutrina é uma ciência com caráter filosófico. É um local onde várias pessoas de outras religiões podem se encontrar para conversar sobre Deus. Tem uma irmandade. É algo ecumênico. É um local, é um encontro de todas as religiões. Em outro momento, na Revista Espírita, em uma das reuniões da Sociedade Espírita, ele revela que o livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi propositadamente trazido em terceiro lugar, ou seja, o caráter religioso do tríplice aspecto foi a terceira obra a ser lançada para não confundir a doutrina com uma religião. Porque podia ter sido a primeira, mas a primeira foi a parte filosófica, racional. Até porque a sociedade da época parisiense era racional.
A segunda veio trazer a ciência, foi o Livro dos Médiuns. E depois a parte moral, a parte religiosa. E religiosa só quanto aos ensinamentos morais de Jesus. A Vanessa fala assim, às vezes os problemas dão uma ordem e eu perdi, Vanessa, desculpa. Mas a gente não pode nunca perder a fé, é verdade. Marcela fala assim, fazer parte do ESD ajuda muito, porque um fortalece o outro. Ganhamos amigos de fé, trocamos preces. É maravilhoso e motivacional para não abandonar o evangelho no lar. Legal, Marcela, muito bom. Então, e aí eu queria trazer uma coisa, porque Kardec fala isso, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo, do religare, né? O religare. Então, Kardec tem uma máxima no livro, no opúsculo, na verdade não é um livro, o opúsculo é um livreto. O livreto, esse opúsculo, o título dele é O Espiritismo em sua versão mais simples. E aqui ele tem um tópico, um trecho de várias frases que ele chama de máximas extraídas dos ensinamentos dos Espíritos. E olha esta máxima como está alinhada com esse ensinamento que Kardec traz aqui neste Evangelho. Kardec fala assim, o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento do homem. A essência da doutrina não é se comunicar, não é a filosofia, mas por meio desse livre pensar, dessa fé raciocinada, compreender a interação que temos com os desencarnados e os desencarnados com os encarnados. O ensinamento moral de Jesus, aprofundado pelos Espíritos, aprofundado por Kardec, faz disso o objetivo, a essência. Ou seja, se você espremer tudo isso, o Espiritismo, em essência, é o nosso melhoramento. E a casa espírita, o seu papel primordial é nos tornar melhores seres humanos para a sociedade. Eu sempre falo, o GEP, como uma casa espírita, outras casas espíritas, são escolas, são universidades, universidades da vida. Elas nos ensinam a vida nesta matéria, mas principalmente a vida do espírito, que é eterna. Nos ajuda, inclusive, para que possamos diminuir as dificuldades nas próximas reencarnações. A Silvia fala, a doutrina espírita para mim é perfeita. E a Patrícia comenta, compreender essa a palavra, reforma íntima. Então, a essência do espiritismo é o melhoramento do homem. E aí, para finalizar e continuar com os comentários de vocês, perguntas, né, observações, é muito bom, eu adoro isso. Peço até desculpas pelas que eu possa ter perdido. E se eu não comentei, se você puder colocar novamente, eu agradeço. Porque eu sempre tenho lido, porque essas contribuições, se a gente não lê, o que está registrado por escrito não fica gravado. E isso aqui depois é publicado no IGTV, né? É publicado no YouTube. Então Kardec fala assim, nula, ou seja, sem efeito, é a crença na eficácia dos sinais exteriores, dos rituais, dos ritos, né? Se não obsta que se cometam assassínios, adultérios, espoliações, que se levantem calúnias, que se causem danos ao próximo, seja no que for, semelhantes religiões fazem supersticiosos, hipócritas, fanáticos, não, porém homens de bem. Então, elas não constroem homens de bem, mas sim fanatismo, né? Hipocrisia, superstição. E aí fica uma fé cega, E finaliza, não basta que se tenham as aparências da pureza. Acima de tudo, é preciso ter as do coração. E os espíritos, percebendo isso, falaram que às vezes nós, na casa espírita ou no trabalho, somos de um jeito. Somos doces, companheiros e às vezes somos tiranos em casa. Então é importante o evangelho de hoje. Se a gente pudesse deixar alguma coisa, é esse alinhamento. O alinhamento entre o que você fala, o que eu falo. Vou falar de mim. Entre o que eu falo, o que eu faço, o que eu sinto
o que eu penso. Por isso, nos fala aqui o Elísio, sempre me senti espírita e esse ano entendi que o meu caminho espiritual é a doutrina espírita. Que bom, é um bálsamo. Todos os ensinamentos nos enchem de amor. Por isso, que esse alinhamento, como ele é importante, que a gente esteja desta forma alinhada, né? Que a gente possa compreender e ter essa clareza, esse alinhamento, essa coisa de ser inteiro, ser íntegro, no falar, no sentir e no fazer. Por isso, eu vou concluir aqui a mensagem que eu li no início. A Vanessa falou que a Jéssica comentou que falta empatia. Ainda existe a cultura onde temos que fazer o bem para receber o bem, que não é uma permuta. Concordo, não pode ser permuta, você tem que fazer porque você quer. Temos que fazer a nossa parte por princípios. Achei muito interessante. Realmente, é o que acontece, ou acontecia, é uma coisa que eu me sentia, quando as empresas começaram a fazer o seu balanço social. Elas faziam porque estava na moda. E é importante que elas compreendam que elas precisam também, elas estão inseridas no contexto da sociedade. O Elísio diz assim, isso faz toda a diferença na nossa vida e na dos que nos rodeiam. Então, por exemplo, uma vez a gente estava arrecadando itens para fazer um bazar, né? Então uma pessoa doa. E aí ficou uma discussão. Sim, uma discussão. Ah, a gente pode ou não pode comprar uma roupa que alguém doou? Ah, mas o Aníbal pegou essa roupa e está vestindo. Ele pagou por ela. E aí ele doou. E aí ele tem um colega dele que está com a roupa que ele doou. E aí fulano está vestindo a roupa que eu doei. Será que ele desviou? Não, ele pode ter comprado. Não, mas não pode comprar porque pode parecer que a gente está desviando. Gente, quando você dá algo para qualquer utilidade, você deu. Se desprenda. Não importa qual vai ser o uso, se desprenda. Eu penso desta forma, tá? A Cláudia fala assim, o bem é o bem que faz o bem, com certeza. E a Patrícia fala, coerente entre o que se pensa, o que se sente, o que se fala e o que se faz. Eu vou pedir a vocês para eu reler a mensagem inicial que vem do livro Agenda Cristã, do nosso querido André Luiz, na psicografia do Chico. A mensagem número 22, cujo título é Mais Além. Ela tem tudo a ver com o que nós conversamos hoje. Eu sempre tenho lido no início, para a harmonização, e no final, para trazer o sentido do evangelho de hoje. Então nos fala assim André Luiz, não basta que sua boca esteja perfumada. É imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é uma qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é uma virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental você está raciocinando. Percebe a natureza do que André Luiz está nos falando em cada uma destas mensagens? Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, contudo, com que imagens você povoa o seu palácio interior. É saudável ou é doentio? Grande emotividade é característico de riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. E por último, capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Então, Jesus nos falou do coração, do que nos entra a boca. O mais importante é o que sai dela, porque vem do coração. André Luiz nos fala de outras partes do corpo, né? A Silvia fala, a verdadeira caridade não tem cobranças. Não tem. Vanessa fala, Patrícia, assim como Jesus, coerência pura. Pura verdade, Aníbal. Isso, Silvia. Então, o evangelho de hoje, ele realmente
Se você, na leitura que se faz, ele é muito contundente. Mas Jesus está nos cobrando essa simplicidade, essa pureza. Quando eu tenho que explicar muito uma coisa, é porque ela não está bem. Se eu precisar falar demais, ou seja, gastar muita saliva, poderia só ficar calado, já seria suficiente. Os meus atos falam por mim. Marcela fala assim, a melhor forma de espalhar a fé espírita é ser exemplo aos outros. Como se afirma, ser espírita tem que se mostrar cristão. O exemplo é sempre o melhor caminho. Justamente o que eu estava falando. Muito bom. Legal, Marcela. A Patrícia fala assim, o refinamento de todos os sentidos na tarefa de ser luz. E aí o que é legal ser luz? A Cláudia disse que a nossa mãe dizia isso, ser luz. E ser luz é uma coisa maravilhosa. E Jesus fala disso em João, que nós somos a luz do mundo. Só que a luz, ela precisa iluminar conforme a necessidade de cada um, conforme o local. Há pessoas que têm tanta luz, e essa luz às vezes está só no conhecimento, que ofusca, que encandeia, que machuca e fere, que envergonha o outro, que humilha e rebaixa o outro. A luz, na verdade, é para iluminar o caminho do outro e não para ofuscar o outro. A luz não é para a gente aparecer, mas sim para guiar o outro. Foi isso que Jesus fez. Gente, nós podemos imaginar a grandeza, a luminosidade de Jesus, desse Espírito, que é o nosso modelo e guia? Vou dizer só uma coisa. Cláudia fala assim, quem fala muito se estrumbica. E a Silvia diz assim, verdade, Marcela. Marcela falou uma coisa ali interessante, do Luzeiro. Olha uma coisa, diz que a Terra tem 4,5 bilhões de anos, ou seja, da sua formação, do orbe, quando se solidificou a grande explosão, tem 4,5 bilhões de anos. O livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Psicografia do Chico, relata lá, deixa eu ver aqui, mensagens kardecistas. Todos nós caminhamos na mesma estrada que é Jesus. Isso, meu irmão. Cada um no seu ritmo e na sua velocidade. Não tem linha de chegada. Somos espíritos eternos. Isso mesmo. Então, como eu estava falando, então Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos fala que Jesus foi um dos Cristos responsáveis pela organização da formação da Terra. E ficou responsável, governando, cuidando. Então ele se reuniu 2 vezes aqui. Uma vez se reuniu no Sol para formar a Terra e outra vez para preparar a sua vinda, a sua chegada. Está lá no livro A Caminho da Luz. Então, olha que interessante. Há 4,5 bilhões de anos, Jesus já era um ser crístico. Ou seja, um espírito que havia nascido simples e ignorante, seguiu toda a sua caminhada evolutiva e espiritual e, àquela época, já era um Cristo que ajudou na nossa formação do orbe. Então ele, depois de tantos bilhões de anos, reencarnou com uma missão de trazer um novo sentido para aquela mensagem. A mensagem de amor. Mostrar que Deus nos ama como um pai. Mostrar que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Nada de politeísmo. Nada de amar vários deuses, que era a cultura na época de Moisés. Que Moisés veio pregar o monoteísmo. Jesus veio falar da necessidade de nos amarmos para poder amarmos o outro. Ou seja, ele diz, ama a teu Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Então esta é a mensagem, a necessidade de buscarmos a cada dia vencer, sim, a quem? A mim. Eu tenho que me vencer do dia anterior, do momento anterior. O homem de bem fala disso. Mensagens kardecistas fala assim, ser luz é sobre iluminar e não sobre brilhar. Exatamente. Iluminar o caminho, a senda do outro. E não querer se mostrar luz, se mostrar que é o máximo. Não, não é isso. Na verdade, há uma frase de Paulo que diz assim, aquele que muito sabe, aquele que é mais evoluído, ele precisa se abaixar para ficar na altura do outro que precisa crescer, que precisa aprender, que precisa subir, que precisa
andar, caminhar e crescer. Vanessa fala assim, e todos estamos em partes diferentes da mesma estrada. Legal. Mas a certeza que há que um dia todos chegaremos ao destino final. Claro. E a Silvia fala, por isso, Vanessa, que precisamos ser humildes. E é isso que o Evangelho o tempo todo vai nos falar. Meus amados irmãos, gostei muito da colaboração, da contribuição, de tantos conteúdos que foram compartilhados aqui e desse Evangelho. Esse Evangelho, Jesus faz uma quebra de paradigmas para que possamos romper com o exterior e buscarmos. Claro que a gente precisa cuidar do corpo, sim, mas é preciso também cuidar do interior. Se o interior estiver belo, o exterior estará belo. E quando o contrário acontece, eu estou frágil por dentro. E aí eu não aguento as tempestades. Eu não tenho um solo que me dê uma sustentação. E claro, quando acontecer que eu não tenha condições por conta própria de fazer, peçamos ajuda, peçamos amparo, tá bom? Então a gente vai agora fazer o quê? Como sempre nós temos feito. Fazemos a nossa prece final. Nesta prece também fazemos o passe, que essa live ela está relacionada ao ATE. E lembrando do ATE, o ATE presencial já começou, já temos aí umas 6 semanas que estamos com o ATE presencial funcionando. Ele está acontecendo toda quarta e toda quinta. Aonde, Aníbal? No JEP da Piedade, no JEP da Água Fria. Em que horário? Às 8 da manhã ou às 8 da noite. Temos muitas pessoas já sendo assistidas, certo? E estamos precisando de trabalhadores. Começamos também, amanhã vai ser a Caroline, na nossa palestra pública. E o nosso ESD, o nosso ESOB, o nosso EAD, o nosso Pietro Baldi está de recesso, né? Porque terminou essa semana o semestre. Mas dia 24 e dia 27 de julho já reiniciamos. Então estamos com as matrículas abertas, tá bom? Eu agradeço pelas palavras de carinho, né, de gratidão. Eu também sou muito grato por essa oportunidade. Falei inclusive isso para o Hamilton. Eu estou tendo um aprendizado muito valioso para mim, tendo que me preparar para falar sobre o Evangelho. Está sendo útil, rico para a minha pessoa. E agora vamos, aqueles que desejarem fechar os olhos, a gente vai fazer a oração, a nossa prece. Vamos também dar o passe e fluidificar a água, tá certo? Então, aqueles que desejarem fechar os olhos, possamos mentalizar a imagem do Mestre Jesus. E hoje eu gostaria, nesse momento da oração, não relembrar passagens do Evangelho de hoje, mas sim passagens do momento em que Jesus traz para junto de si crianças e pedindo que nós possamos ter a pureza como elas, nos comportarmos como elas, né? Não precisamos regredir na idade, na biologia, mas sim ter a alma, o espírito infantil, não da inocência e deixar que o outro nos faça mal, mas da pureza, de ver a beleza da vida, de ver a beleza do outro, de não condenar o outro, não recriminar, mas dar-lhe uma chance, uma oportunidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, que esse Evangelho de Jesus, trazido na noite de hoje, possa ter sido útil a cada um de nós. Que nesse momento em que oramos, nesse momento em que receberemos o passe, possamos nos fortalecer. O passe espiritual será dado, será emanado a cada um dos que estão presentes, conforme a necessidade apresentada. Uns para ânimo, outros para diminuir as atividades que estão muito agitadas. A espiritualidade sabe a necessidade de cada um. Possamos receber essas bênçãos que são derramadas do alto em nosso proveito. Silencio-me por alguns instantes para que cada um se interiorize e receba e absorva esses fluidos que são derramados sobre cada um de vocês.
assim, meus irmãos, agradecemos. Agradecemos por essa doação desses bons amigos espirituais. Rogamos que eles agora frutifiquem a água daqueles que desejam e que colocaram próximos a si. E esse líquido, enriquecido com medicamento espiritual, nos faça o bem necessário, conforme cada um precisa. Agradecemos por essa semana, pelo esse encontro de hoje, que possamos nos encontrar na próxima semana. Muita paz, muita luz, muitas bênçãos. Que assim seja.